comunicação social tem de ser livre, plural e sustentável para ser um crítico instrumento de uma democracia moderna e escrutinada. Devido às profundas alterações nas plataformas digitais de difusão e de streaming, bem como, consequentemente, nos hábitos dos consumidores, o modelo de negócio das empresas de comunicação social e produtoras de jornalismo foi irremediavelmente posto em causa, sem condições de retorno. Não tendo sido possível para já criar um mecanismo de repartição adequada das receitas entre as grandes plataformas digitais difusoras e os produtores de conteúdos, é imperioso criar mecanismos alternativos de financiamento da indústria jornalística, por mais que esta não lhe agrade. Nesse sentido, e como opção já tomada em muitos países, deverá ser o Estado principal beneficiado pela atividade jornalística no sentido da liberdade de imprensa, bem como bem público constitucionalmente consagrado, que deverá criar sistemas de financiamento complementar e alternativo, mas que obedeça estritamente a princípios e metodologias que preservem o bem maior que se pretende defender, a pluralidade, liberdade e sustentabilidade da indústria. O Governo, e bem, considerou que o setor de comunicação social é um setor que merece uma atenção própria para assegurar sustentabilidade, independência e pluralismo. O Governo, e bem, considera que este setor está fortemente debilitado e os jornalistas demasiado precarizados. O Plano de Ação para a Comunicação Social é uma resposta muito bem intencionada, mas cujo sentido e a coerência é frágil. O setor vai ficar melhor depois deste plano, certamente. O setor vai ficar sustentável. Tenhamos maiores dúvidas. Há uma coisa que ninguém tira a este plano: pôs-nos a discutir este assunto. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. O Plano de Ação para a Comunicação Social é o tema deste episódio. São 30 medidas para combater a crise do setor, que vão desde incentivos à contratação de jornalistas até às assinaturas digitais bonificadas, passando pela promoção da literacia mediática e ao combate à desinformação e pelo mais controverso fim progressivo da publicidade na RTP. Gonçalo Moura Martins, o estado dos média em Portugal é motivo de preocupação? É porque os mídias, uma comunicação social plural e livre, é um pilar da democracia. E só assim é que se entende e se justifica mais que o Estado, ele próprio, seja o interventor no mercado e na indústria jornalística. E como é que viu este plano? É suficiente para responder a esta crise? Essa é a maior dúvida que iremos discutir durante o episódio de hoje. O princípio faz todo o sentido. O conteúdo não sei se é suficiente para conseguir inverter a situação. E qual é a situação? Nós temos um contexto global em que a comunicação social, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, tem vindo a sofrer uma crise constante. Isto porquê? Porque com o streaming e com as plataformas digitais existiu um corroer do que era o modelo de negócio destas indústrias dos mídias, e isso fez com que houvesse uma fuga massiva das empresas que pagam a propaganda antigamente nesses jornais para esses meios digitais e essas plataformas digitais novas. Isso mudou não só os hábitos de consumo do jornalismo por parte dos utilizadores, mas principalmente fez com que houvesse uma canibalização dos conteúdos produzidos pelos mídia para essas mesmas plataformas. E isso faz com que exista neste momento um mercado totalmente, eu até diria desregulado e ineficiente, que faz com que quem produza não obtenha os benefícios dessa mesma produção. Há um problema de procura. Não da oferta, mas de procura. Há um problema de onde está a procura, onde é que a procura se está a situar, e ela deixou de estar nos mídias, que são curiosamente quem produza os conteúdos, para estar nas plataformas. E obviamente quem faz e quem paga para que essa visualização aconteça mudem também para essas plataformas, porque é onde está hoje em dia a procura e a visualização dos conteúdos. Isso não é possível fazer com que haja um fluxo financeiro por parte dessas plataformas para quem produz os conteúdos. Isso está-se a tentar, não tem sido eficaz, mesmo ao nível europeu, que é o que vai mais avançado. O que acontece
perguntar qual é o fim, ou melhor, qual é o princípio último da comunicação social, que é manter uma sociedade informada, livre, plural e escrutinada, e se esse é um bem público, e portanto se é um bem público ele tem que ser pago pelo Estado, se não puder ser pago por mais ninguém. E António Ramalho, este plano responde a esta crise dos média? Concorda quase que a informação devia ser considerada um bem de primeira necessidade? Sim, primeiro que tudo, vamos ser claros, o plano começa por fazer um conjunto de assunções, ou um conjunto de pressupostos que ou estamos ou não estamos de acordo com ele, e eu estou 100% de acordo com ele. Primeiro, diz claramente que o direito de escolha é um direito de escolha informada. Segundo, que este setor é diferente de todos os outros setores, porque é fundamental e vital à democracia. E terceiro, que esse é um serviço público, de alguma maneira, que existe, que é o serviço público de prestar a informação correta para que as pessoas possam ser informadas na tomada das suas decisões, e isso é o elemento central da democracia. Portanto, a conjugação destas três realidades em função daquilo que nós hoje em dia consideramos essencial para nós, que é o bem democrático, justifica, ponto 1, que seja um assunto relevante, ponto 2, que seja um assunto que seja visto de forma diferente dos outros setores económicos. Isso é o ponto fundamental. E é visto na Europa do ponto de vista de uma forma diferente. Primeiro porque tem uma componente pública de financiamento particularmente relevante. Cada europeu paga 49,7 euros per capita para financiar os bens, a comunicação do setor público informativo. E, portanto, isso passa-se em das mais variadas formas, não é? De muitas variadas formas, 57% com taxas específicas para o efeito, mas onde 11 países têm a sua prioridade, mas há 14 países que já o fazem diretamente pelo sistema de impostos e pelo orçamento, ainda que seja uma percentagem mais pequena em termos de valores, e só 2 países é que têm uma dependência sobre a taxa de utilização real, que aliás é a Suécia e a Finlândia. Mas a verdade é que os próprios países, da forma como se organizam de forma muito diferente. Eu falei dos 49,7 euros per capita para saber quanto é que cada pessoa na Europa, cada europeu, paga para meios públicos de informação. Mas os 5 países que mais pagam, a Alemanha, a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia e a Áustria, todos eles pagam 71% acima disto. O mínimo é 71% acima disto. Mas, curiosamente, os 5 países que menos pagam, que é a Roménia, Malta, Lituânia, Bulgária e Polónia, pagam menos de um quarto, menos 75% abaixo deste valor. Portanto, a própria variação dos valores que são afetados a esta área é grande. Curiosamente, também se paga para os meios privados, mas paga-se apenas 1,32 bilhões de euros contra os 22,2 bilhões de euros que são afetos aos meios públicos, e só 6 países é que têm valores de pagamento superior a 50 milhões. Portanto, afetam ao seu orçamento mais de 50 milhões, e todos eles são países muito desenvolvidos. É a Suécia, é a Áustria, a Dinamarca, a França e a Itália. Está a falar da realidade europeia, mas a nossa realidade é bastante diferente disso, não? A nossa realidade não é muito diferente disto. Isto é, a diferença de financiamento para médias privados é muito, muito mais baixa do que para médias públicas. Mas também é em termos europeus. O que nós estávamos a dizer é que havia 22 bilhões e cerca de 5% disso para meios privados. Portanto, como vemos, também há uma diferença muito grande entre públicos e privados, e já vamos falar nisso. O que acontece é aquilo que, ainda por cima, o Gonçalo já referiu. É que houve uma alteração profunda nos hábitos de consumo. Como disse, um problema da procura. O problema da procura é que, enquanto os jornais, nos últimos 10 anos, uma pergunta questionada sobre se lia jornais uma vez por semana, 73% das pessoas diziam que sim, neste momento só 45% das pessoas é que dizem que sim. Se for perguntar à TV é menos, a televisão é 97 para 89, na rádio é de 79 para 63, outra vez mais, mas o social media, portanto a informação, a internet, passou de 33 para 67%. Isto é, o que aconteceu foi que houve uma alteração profunda nos hábitos de consumo, e os hábitos de consumo, por outro lado, são dificilmente pagos quando a comunicação vem pela internet. Já vamos falar depois das plataformas ainda de importância. Só para ter uma ideia, o sítio onde mais se paga a internet é na Suécia, com 31% para pagar informação paga. Na Europa toda em média são 14% e em Portugal são 12%. Portanto, o nível de disponibilidade dos consumidores é muito,
muito baixo. Por outro lado, as outras receitas que no fundo equilibravam o modelo, que eram as receitas de publicidade, têm vindo a decrescer significativamente. Têm vindo a passar para estas tais plataformas. Provavelmente, elas nas plataformas, por exemplo, televisivas, eram 35 mil milhões em 2011, passaram para 29. A televisão mesmo assim é quem desce menos, mas dos jornais de 2017 para 2024 temos uma descida de 14 para 8,3. Portanto, há uma descida muito significativa. O que significa uma alteração significativa no modelo de negócio, que aliás se verifica também em Portugal, porque quando nós olhamos, porque nós temos um modelo de transparência em Portugal, e quando nós olhamos para o modelo de transparência em Portugal, o que é que nós vimos? Vimos que em 2022 os 13 principais grupos económicos, 6 tinham lucro, 7 tinham prejuízo, mas o total do resultado era positivo em 9 milhões de euros. Em 2023 já só 3 têm lucro e 10 têm prejuízo, e o resultado já é, enfim, marginalmente negativo marginalmente relativo em 74 mil euros. Mas se virmos o grupo mais poderoso tinha um lucro de 17 milhões, já só teve 15, e o lucro menos poderoso tinha 2 milhões e 169, já teve 7 milhões de prejuízo. Mas se pegarmos, por exemplo, na imprensa e num único jornal que faz a imprensa, que é o Público, nós vemos que em 2022 perdia 2 milhões e 83 e em 2023 perde 4 milhões 485, o que significa o dobro. Portanto, há uma degradação dos resultados muito, muito rápida, e isso coloca, digamos assim, novos desafios, e portanto percebe-se que o Governo olha para isto como uma preocupação em função daqueles pressupostos que inicialmente eu referi. Mas isto, Gonçalo Moura Martins, isto do que disse António Ramalho, é a viabilidade dos média como negócio que está em causa, estes números. Não, isso claramente. O problema aqui agora vai ser como é que é reposto o reequilíbrio do modelo de negócio, porque o modelo de negócio foi destruído, corroído, e por estas razões são óbvias e sente-se no dia a dia. O problema é o seguinte: quem é que vai substituir a procura? Ou seja, quem é que vai substituir o pagamento que era feito antigamente no modelo dos anunciantes ou pelas vendas, por exemplo. E o que acontece é o Estado diretamente, e o Estado depois vai recuperar as grandes plataformas com tipo taxas ou imposição, ou consegue-se encontrar um modelo que seja relativamente equilibrado, em que haja uma migração de volta de algumas receitas que estão a ser concentradas nas grandes plataformas para as empresas de comunicação social. Eu tenho dúvidas que este modelo alguma vez possa ser implementado. Nós vimos os resultados do terceiro quarter da Google e percebemos o que é que vale os ganhos dos anunciantes. É absolutamente impressionante. Ou seja, e o crescimento que está-se a ter nessas plataformas. E portanto, como é que vai ser possível encontrar um modelo em que a Google abdique voluntariamente ou de uma qualquer partilha com os meios de comunicação? E como é que se faz essa partilha? E será que isso deixaria de os tornar deficitários com estes números crónicos que temos visto dos próprios média? Porque do lado da procura não vê que haja uma recuperação. A pergunta é: não deve o Estado assegurar, porque, por exemplo, o plano, e muito bem, fala em alguns princípios, e eu acho que o desígnio e o incentivo do plano está muito bem escrito, porque reverte, eu acho que traduz princípios corretos. Ele fala na sustentabilidade, na pluralidade e na independência do setor, como 3 fatores fundamentais, que são constitucionalmente protegidos, que é importante proteger. Qual é a novidade relativamente àquilo que se exige ou que define no nosso direito constitucional? É a sustentabilidade. Esse é o grande, eu diria, princípio inovador neste plano, que não existia na lei principal escrita. Porquê? Porque na altura não havia problemas de sustentabilidade, o modelo autossustentava-se, o que não acontece agora, e é preciso perceber isso. E a pergunta é, como eu inicialmente, se a reposição do equilíbrio do modelo tem que ser feita diretamente pelo Estado, assegurando princípios de pluralidade, de transparência, de informação, etc. E o Estado vai ele próprio, através de medidas vindas da União Europeia, se for o caso,
criar taxas específicas sobre essas plataformas para cativar e para se compensar de algum custo que vai ter para sustentar os modelos, ou se vai haver uma capacidade de intermediar os dois diretamente as plataformas com os produtores dos conteúdos. Eu tenho as maiores dúvidas que isso aconteça. Mas neste plano, por exemplo, todo esse problema fica de fora, não é? E o Governo tem assumido alguma... Forma, porque este modelo quer remeter para a União Europeia qualquer decisão sobre essa matéria. Tem 4 grandes eixos: a regulação, os serviços públicos concessionados, os incentivos e a desinformação e a iliteracia mediática, que são tudo ótimos princípios. Agora, se me perguntar se eles são suficientes para combater e para corrigir o desajuste que existe hoje no modelo de negócio, eu tenho as maiores dúvidas que seja. E António Ramalho, de alguma maneira estes apoios públicos e ter os meios de comunicação tão dependentes de apoios do Estado não pode representar também um perigo para a sua própria independência? É por isso é que, de alguma maneira, se procura aqui a quadratura do círculo, e isso é sempre difícil de realizar num setor com estas características. Ainda antes disso, dizer o seguinte: até agora nós estamos a perder claramente a sustentabilidade do modelo e, portanto, o modelo de negócio não está adaptado aos tempos modernos. Já vimos isso, pelas razões que já foram referidas. Os números são claros para isso, mas ainda mantemos aquilo que é a essência da comunicação social como a sua credibilidade para efeitos da sua função social. Eu chamo a atenção disso porque esses sintomas são aquilo que torna urgente ou não urgente intervir. Porque se fosse um problema apenas de empresas sobreviverem ou não sobreviverem, enfim, deixávamos agregar, deixávamos baixar a concorrência, havia mais consolidação, havia compras e acabava tudo por ficar resolvido, digamos assim, dentro da lógica de um mercado razoavelmente complexo. Em última instância, como diria o Gonçalo, a Google compraria todo para ter os conteúdos. A verdade é que, neste momento, Portugal ainda apresenta uma confiança nos média de 61% na última análise que foi feita. Mas a Europa já tem só 42%. Portugal ainda acredita que 75% das notícias são notícias credíveis. Mas esse valor já é muito divergente, digamos assim, com alguns países da Europa. Aqui é difícil fazer uma média, mas há países onde já há uma percepção, digamos assim, muito mais baixa da credibilidade e do aumento, digamos assim, das fake news no contexto. E, portanto, começamos todos a perceber que o grande problema e a grande urgência é como é que ajustamos um modelo de negócio que, de alguma maneira, dê resposta a esta necessidade de não fazer falir o modelo enquanto o modelo ainda tem níveis de credibilidade suficientes. E esse é o aspecto que me parece, digamos assim, mais difícil. De facto, há vários modelos de financiamento da segurança social para substituir a publicidade, que está a reduzir-se e claramente está a caminhar a favor das plataformas e menos em favor dos conteúdos, bem como há todo um conjunto, digamos assim, de discussões que podem existir do ponto de vista da organização dos mercados. Vamos, antes de mais, falar da publicidade, das formas de apoio do Estado. O Estado tem 3 modelos de apoio. Os modelos de apoio são múltiplos. É muito difícil sequer, há um documento excelente da Comissão Europeia sobre isto, mas até esse documento demonstra, digamos assim, a fragilidade e a diversidade dos modelos. Mas ainda assim agrupa 3 modelos. Os modelos que estão ligados, digamos assim, a taxas específicas que, se forem indexadas a um determinado valor, têm a vantagem de ter um valor absoluto indexado, ou um valor relativo, mas indexado. E, portanto, tem uma grande vantagem, que é a sua distribuição por parte dos meios. Não tem uma intervenção, digamos assim, direta daquele governo, daquela intervenção política específica. Há, obviamente, o Orçamento Geral do Estado, que tem essa dúvida maior e essa menor credibilidade, que é o facto de ser variável em função das circunstâncias. E há uma terceira, que são taxas indexadas determinadas em função, digamos assim, como eu disse, que são pouco utilizadas ainda na Europa, em função dos níveis de audiência, etc., que podem ser utilizados. Eu acho que todos esses modelos vão ter que ser utilizados de forma do interim, isto é, de forma provisória, pelo menos durante algum tempo. A minha dúvida é se não temos que olhar para o modelo de negócio como um todo
e nós estamos com alguma dificuldade de olhar para o modelo de negócio como um todo. E está a falar dos donos dos média e não do Estado? Não é dos donos dos médias que eu estou preocupado. Os donos dos médias têm que passar, digamos assim, um processo de regulação natural, de idoneidade, etc., mas isso é pedido a muitos outros setores de atividade. Todos os setores que têm alguma influência social são exigíveis níveis de idoneidade especiais. O que acontece, basicamente, é que eu acho que o problema nem sequer está na detenção dos meios de distribuição da informação, mas sim na divisão muito clara entre os produtores de conteúdo e os distribuidores de conteúdo. E eu sou muito claro nisto, eu estou muito preocupado com os criadores de conteúdo. Você está a falar dos jornalistas? Estou a falar dos jornalistas, estou a falar das redações, estou a falar das opiniões. Aquilo que cria de facto diversidade e direito de escolha em informação, e voltamos aos que suportam a pluralidade e a independência, é a capacidade de termos pessoas devidamente remuneradas, independentes e escrutináveis, com capacidade de dar a sua opinião, de dar a sua ideia, de dar a sua visão sobre o mundo. É isso que é o escrutínio do jornalista. Já estou muito menos preocupado sobre o modelo de distribuição do conteúdo. E não vejo porque é que nós temos que financiar um modelo de distribuição de conteúdo. Isto é, se a distribuição do conteúdo for feita por privados ou por públicos, para mim é completamente indiferente. Aliás, a imprensa é toda ela privada. A imprensa escrita, e não é por causa disso que o conteúdo não deve ser regulado. E a detenção dos meios de distribuição é um problema que decorre da fragilidade do modelo de regulação. Porque se o modelo de regulação fosse suficientemente robusto, era-me indiferente quem é que era o distribuidor. Porquê é que eu lhe digo isso? Porque isso leva-me a ter as maiores das dúvidas, por exemplo, que possa e que tenha sentido existir uma televisão pública ou uma rádio pública. Também não há jornais públicos. Estou muito mais preocupado em que o conjunto das regras de conteúdo que obrigam a que haja redações, que as redações tenham opinião, que os jornais não possam ser meros transmissores de opiniões de terceiros, mas sim criadores da sua própria opinião, da sua própria redação, seja isso que justifique a intervenção do Estado para termos de facto essa diversidade de opiniões. O argumento do serviço público não colhe... Não, eu acho que o serviço público está no conteúdo, não está na distribuição. E eu explico-lhe porque é que digo isso. Porque os objetivos que estão subjacentes não são apenas objetivos de democracia, também há objetivos de identidade, de língua portuguesa, de identidade cultural do país. Eu dou-lhe um exemplo. Na rádio é absolutamente normal que se regule que tenha que passar música portuguesa. E é-me indiferente que seja rádio privada ou rádio pública, tem que passar um certo nível de música portuguesa. É um modelo de regulação no sentido de proteger a identidade da música nacional. A mim não me custa nada que se exija que os níveis de conteúdos de jornais tenham ter conteúdos próprios e não conteúdos retransmitidos. Depois a forma como eles são distribuídos, se é pela televisão, se é pela internet, se é pelo jornal, é um bocadinho indiferente e mais do que isso. Os distribuidores e o modelo de negócio é que no futuro, e eu sei que isto é difícil o que estou a dizer, no futuro têm que ser regulados para eles próprios terem que pagar o valor dos conteúdos, que é o que não se passa neste momento. Isto é, a televisão paga os valores dos conteúdos, a imprensa paga o valor dos conteúdos e a Google não paga o valor dos conteúdos. O que nós queremos é que os valores dos conteúdos possam ser apoiados como forma de pluralidade no sentido da sustentabilidade dos conteúdos, obrigando depois a que os meios de distribuição sejam eles próprios responsáveis pelo pagamento dos conteúdos que têm. Mas é sobre os conteúdos que se deve ser subsidiar, porque nos conteúdos é o essencial, não é a distribuição. Eu não quero saber se tem muitos jornais ou poucos jornais. Mas eu gostava de ouvir o Gonçalo sobre se está de acordo que não precisamos de uma televisão e de uma rádio pública. Não, isso, eu acho que isso é lateral à discussão que aqui estamos a ter, não é? Quer dizer, eu acho que se a televisão for pública, mas se mantiver os princípios de independência, de liberdade e pluralidade, não me incomoda nada que haja uma rádio pública ou uma televisão pública. O que ela não pode é ser canibalizadora de uma iniciativa privada. Quando isso acontece, acho que aí o sistema fica pervertido, o modelo fica algo pervertido. Agora há uma coisa muito importante que é, e que o António tocou e que estamos aqui a falar bem, eu não estou tão indiferente ao modelo da distribuição, porque, por exemplo, na música conseguiu-se regular. Hoje em dia a distribuição digital de música é relativamente regulada, ou seja, há um pagamento de direitos de autor, porque eles dizem, alguns artistas queixam-se que de facto a repartição não é igualitária, mas essa repartição conseguiu-se existir e há o pagamento dos direitos de autor. Portanto é possível
É possível criar um modelo de repartição das receitas entre o distribuidor e o produtor. E isso era o que o António estava a dizer, e bem. Eu acho é que no modelo em que também não se pode cercear a liberdade do acesso a plataformas digitais e do acesso à internet, porque senão ela pode ser desvirtuada, eu acho que vai ser muito mais difícil neste campo conseguir controlar e que haja uma migração direta entre o distribuidor e o produtor e, portanto, o Estado vai ter que intermediar essa relação. E a mim não me choca nada, isso leva-nos ao segundo grande tema e problema que o António já focou, que é como é que essa distribuição é feita, ou melhor, como é que esse apoio é dado, como é que ele é feito do ponto de vista da sua distribuição e como é que é controlado. Ou seja, se nós não vamos, através do modelo que visa preservar a liberdade de imprensa, criar um modelo que a constrange e que a torna refém. Isso é que é esse é que é o maior desafio. Isto está longe do que diz o plano. O plano não chega aí. Não parece que os incentivos públicos que o plano prevê seja de modo a alterar dramaticamente ou estruturalmente a situação de déficit da comunicação social. Portanto, eu acho... Com medidas como o fim da publicidade na RTP. Sim. Não parece que isso melhor seja o que for. Eu até acho que como ele não cria como ele não vai resolver estruturalmente o problema económico, não cria perigos à própria liberdade, não é? O que eu acho é que nós vamos claramente caminhar para um modelo de financiamento público. E depois o Estado tem que criar condições de fazer pagar aos distribuidores aquilo que ele gastou a manter a produção livre, independente e plural. E quando falamos desse financiamento público, em sua opinião, deviam ser mais esses apoios mais diretos, mais indiretos, por, não sei, créditos fiscais? Não, eu acho que tinha que ser injetado dinheiro no sistema, não há outra maneira. Por publicidade institucional, foi na altura da pandemia. Por crédito fiscal. Eu não sei se isso será suficiente ou se as pessoas vão gostar muito de ver. Agora, vai ter que haver uma injeção de dinheiros públicos nas empresas de mídia, ou melhor, no sistema da indústria jornalística no seu todo. Se ela vai ser por via fiscal, acho que é ineficiente. Se vai ser por entrada de dinheiro fresco, como? Não é, obviamente, do capital das empresas, mas é de alguma forma de subsidiação. Eu acho que esse modelo hoje em dia, eu também li o relatório que o António estava a focar da União Europeia e assusta um bocado a quantidade de soluções que existem, algumas totalmente ineficazes, algumas totalmente irrealistas, algumas totalmente pervertedoras do resultado final, mas tem que se encontrar um modelo. Não vai ser possível continuarmos a ter uma comunicação social deprimida, falida, dificuldade, porque isso é pior do que não a ter, está a ver? Portanto, é possível encontrar, tem que se encontrar um modelo em que seja minimamente reposto o equilíbrio financeiro do anterior modelo, e depois o Estado, ele próprio, numa primeira fase, tem que ir atrás dos distribuidores que estão, no fundo, a prevalecer-se desses conteúdos para então ganharem o dinheiro que saiu todo das empresas de comunicação social. E, portanto, o plano devia ter essa questão das plataformas e dessa distribuição também abordada, isto é, resolvida, e não passar para mais tarde passar inclusivamente para a União Europeia qualquer decisão sobre essa matéria sem decidir sozinho. Pois, eu não sei se é possível decisões mais imediatas, eu já estou um bocadinho para além do plano, isto é, o que eu de alguma maneira procurei foi dizer aquilo que, na minha opinião, é fundamental para a preservação daquilo que são os valores que justificam que o pluralismo, a democracia e a liberdade de imprensa justificam do ponto de vista, digamos assim, do esforço público no quadro do financiamento, nem que seja temporário, ainda que eu julgo que vai ter que ser um tempo longo. Quando digo isto é que acho que devemos ser o mais claros possíveis em criar sistemas e, portanto, estou um bocadinho para além disso a dizer os sistemas deveriam ser orientados, na minha opinião, em duas vias. Primeiro, deveriam reconhecer quais eram os valores centrais que estavam subjacentes. E para mim os valores centrais é a defesa da identidade nacional, a defesa da língua, a defesa da opinião e a defesa dos factos corretos. Quer dizer, no fundo, dos factos como base noticiosa.
Sem fake news, não é? Sem fake news, e portanto muito disso também se vê aqui no plano, mas o que eu acho é que para esta defesa o fundamental é a valorização dos conteúdos e de quem produz os conteúdos, sejam os jornalistas, sejam as redações, a organização dos conteúdos, e não o modelo de distribuição. E por isso é que eu juntei aqui a questão da distribuição e da rádio, etc., exatamente para falar da indiferença sobre quem é a propriedade. Isso para mim é indiferente, mas isso aqui é como na banca. Eu também não me importo que haja uma entidade pública a gerir banca, desde que gira igual em concorrência com os privados. Agora, a questão básica para mim é que quando nós vamos ver a importância da televisão pública, também na Europa, ela depois não altera na sua essência. Na Alemanha é 50%, na Finlândia é 43%, na média europeia é 25% e em Portugal é 13%, que é o nível da audiência que nós temos da RTP. Mas está a falar em concorrência, não é? Nessa questão da concorrência. E isso vai estou a dizer, mas este é um modelo de distribuição, porque eu não quero saber, eu também não tenho jornais públicos e não é por isso que eu vivo pior e que eu tenho um diferente problema, e portanto não é por ter televisão pública ou por ter rádio pública. É fundamental, mas é que eu aloque essencialmente a minha capacidade financeira a criar jornalistas que transmitam a sua opinião, porque eu também não quero jornais que transmitam apenas a opinião de outros jornais, porque no fundo o que estão a fazer, no fundo estamos a fazer o CIGEN. O CIGEN não é um meio de comunicação social adequado. Portanto, vamos ser sinceros, o que eu pretendo, e estou a dizer, é que para os objetivos, os pressupostos que estão subjacentes à intervenção pública deste setor, porque é que este setor é diferente dos outros? É porque este setor, se produzir um conteúdo adequado, está a defender aquilo que é a estrutura da nossa sociedade e nosso direito de escolha. E por isso é muito positivo que tenhamos bons jornalistas, que estes jornalistas sejam suportados de uma forma clara, etc. Forma de financiar os conteúdos, financiar a existência de redações, não é financiar um meio de distribuição. Se o meio de distribuição não tiver redações. Mas como? No fundo também tem que haver um equilíbrio. Não, mas é que eu não sou defensor desse equilíbrio. E vou-lhe mais longe. O único modelo de distribuidores que eu acho que podem ser financiados são os distribuidores que são financiados pela estrutura de compras. Porque o Estado também tem uma estrutura de compras. E a estrutura de compras é uma estrutura útil, porque é uma estrutura de divulgação de informação. A questão da publicidade institucional. Por exemplo, a publicidade regional. A imprensa regional é uma imprensa de uma importância enorme, que às vezes é muito descurada. E há grandes casos de sucesso na imprensa regional, que ainda hoje são casos de sucesso. Não é preciso de levar o Mirante, que se calhar é o 4º ou 5º jornal em termos de tiragem em Portugal, na zona de Santarém. Agora, o que eu lhe queria dizer é que basicamente essa estrutura é uma estrutura, por exemplo, muito útil para a divulgação das informações locais, para ter uma opinião local, etc. Quando olha e diz o seguinte, mas na imprensa regional há muitos jornais que nem jornalista têm. Há medidas aqui exatamente para terem jornalista. Portanto, estas medidas de contratação de jornalistas... É fundamental. Claro que o dono também faz parte da redação, porque o dono normalmente, digamos assim, é ele próprio jornalista. Mas naturalmente o que eu queria dizer é que eu vejo estas duas formas de financiamento e esta vejo até do ponto de vista de conteúdo. Portanto, eu acho muito bem que até se utiliza a televisão para pagar algum nível de informação específica. Dou-lhe um exemplo. Deve-se pagar a informação de trânsito. Ao contrário, as televisões pagam hoje a informação de trânsito. Deve-se pagar a informação de trânsito, deve-se pagar a intervenção sobre a intervenção climática. Todos esses atos de benefício público podem ser até utilizados para efeitos de beneficiar órgãos. Agora, continuo a dizer, mais do que patrocinar distribuidores, que é aquilo que estamos a dizer, é que eu não posso estar a patrocinar distribuidores por si próprio. Devo estar a patrocinar conteúdos, porque são os conteúdos que são o direito de escolha. Sim, e é essa dificuldade que eu coloco. Agora, do ponto de vista da organização do modelo, daquilo que disse a Maria João e que tu disseste, para mim não é diferente, é fundamental. Nós devíamos estar a trabalhar o máximo possível para que os distribuidores, da forma como eu olho o sistema, sejam obrigados a pagar aos produtores de conteúdos. Mas o que é que mudou no modelo? Vamos lá ver, o que é que mudou no modelo? O que é que distinguia a qualidade das empresas de mídia no passado? Era que tinham mais anunciantes. Porquê? Porque tinham mais audiência. Porque o conteúdo dominava a distribuição. Mas era uma relação direta. Quanto mais audiência, mais anunciantes. Claro. E quando tu perdeste, ou seja, enquanto estes anunciantes mudaram
para as plataformas, uma maneira, porque há quem defenda isso, mas é não foram inovador. Os anunciantes que mudaram, Repara, foi os conteúdos que mudaram. Sim. Não, foi tudo. Só, E por isso mesmo, mas claro, então os conteúdos passaram a ser gratuitamente utilizados. Você escreve o seu artigo. Hoje o Celso ou a Diana estão a escrever um editorial, e esse editorial é passado automaticamente na Google, sem que a Google pague nada ao Jornal de Negócios. Mas naturalmente paga a Google. Claro. Mas repara, E o que nós temos é que evitar essa circunstância de ser gratuito. Mas isso continua a estar por resolver, não é? Mesmo neste plano é posto para baixo do tapete. E é um problema global. Há quem defenda uma coisa muito, muito interessante, muito rápida e muito pragmática, que é, por cada euro que uma empresa tem de anunciante, o Estado põe outro euro. E por cada euro que nas plataformas é pago por anunciante, ele tira-lhe um euro. Tira-lhe um euro, tira-me meio euro, ou seja, porque era a maneira de tu criares uma taxa automática, uma subsidiação e a contrapartida do outro lado para tentares repor o fluxo onde ele devia estar no início e onde era estar no passado. E o Estado não decidia se estava mais a um ou outro, o mercado é que decidia na prática, e o Estado ia atrás. Se eu tenho um nível de audiências de anunciantes com alguma expressão, o Estado repõe nessa mesma medida e depois vai cobrar às plataformas na medida inversa. E eu acho que isso era um modelo muito simples, muito fácil de implementar e tinha o seu mérito. Mas, Gonçalo, é mais fácil implementar e aí está a financiar o conteúdo, António. Mas a minha grande preocupação é que eu devo, sobretudo, financiar o conteúdo e não os meios, porque daqui a uns tempos estou com dúvidas se financiam a televisão, qualquer que ela seja, ou se estou como meio de distribuição e não como gerador de conteúdo. Eu não estou a falar, repare bem, eu ao separar conteúdos de meios de distribuição estou a criar uma ficção, porque na prática a televisão tem a sua redação, o que eu estou a dizer é a televisão e a redação da televisão, obviamente que deve ser estruturalmente financiada nesse sentido de ser suportada. Mas eu acho que é mais fácil irmos por uma evolução que tem que ter escala internacional de direitos de autor, porque nós já resolvemos este problema no passado com a questão dos direitos de autor, porque o problema não é novo, também se escreviam livros que saíam nos jornais. Mas é mais difícil aqui. Objetivamente, qual é o problema? Estamos a falar com grandes multinacionais, não é? A escala internacional do modelo vai tornar muito mais difícil este modelo. Agora, eu não gostava, mas é de esquecer nunca, que aquilo que justifica que este setor seja tratado de forma diferente, vou ser muito sincero, é o conteúdo. É a produção de conteúdo, é a capacidade de termos jornalistas a refletir, a escrutinar, a entender, claro a dar opinião. E esse valor é que é o valor que nós temos que preservar na sociedade. Porque se nós formos pelos órgãos de comunicação como um todo, sem olhar à parte da distribuição e à parte de conteúdo, corremos o risco a certa altura de estarmos a subsidiar órgãos de comunicação que a única coisa que fazem é serem modelos de distribuição de conteúdos de terceiros. Aliás, do mau jornalismo e o jornalismo todo igual, não é? Eu nem quero fazer qualificações sobre o jornalismo porque seria injusto da minha parte, porque em todas as profissões há boas e más pessoas. Eu acho é que, sobretudo, não podemos esperar que ter qualidade de qualidade de conteúdos se não forem bem pagas, se não forem determinado, quer dizer, uma forma em que o modelo de negócio cria sustentabilidade. Eu não sei se consegue disse aqui uma coisa importantíssima há bocadinho, há um valor da democracia que fala em independência e em pluralismo. Falar desses dois valores sem falar em sustentabilidade é pura e simplesmente um fake concept. É utópico. Só a sustentabilidade é que dá. Esse é um princípio novo que teve que ser dado. Mas sempre que tu financiares uma empresa de mídia, repondo a receita que ela tinha no passado e deixando ao mercado, que são os anunciantes, determinar se é boa ou má, se tem audiência ou não tem, estás a reequilibrar o modelo como ele era antigamente. E tem que ser o Estado a fazer isso, não vai ser possível ser de outra maneira numa primeira fase, ou seja, nós repormos o fluxo financeiro que está aí para as plataformas, para voltar às empresas de mídia, onde estão as redações, onde estão os jornalistas, onde está o pluralismo, onde está a ideia, onde estão os comentadores. Eu estou 100% de acordo com o patrocínio do Estado. O que eu gostava é que o Estado alocasse todos os bens, todos os meios, porque os meios não são ilimitados, alocasse todos os meios à produção dos conteúdos. Dentro dos próprios meios. Aquilo que é o objetivo. E não há mera redistribuição. Mas há mera redistribuição. Aliás, há pequenas coisas até no plano que são interessantes sobre isso, que é, por exemplo, o facto de se valorizar
valorizar os novos jornalistas, os novos estados. Essas partes são pequenas coisas, poderão dizer sim, mas são válidas na direção. Já, por exemplo, tenho mais dúvidas que os descontos dados, por exemplo, à informação da Luz, eu percebo que a Luz é um caso especial, mas os descontos dados à informação da Luz são um bocadinho contraditórios com esse conceito, porque não é esse o elemento central do jornalismo. E tem outros riscos, não é? Então, exatamente. Mas, portanto, ainda há muita margem neste plano das 30 medidas para que o plano também está preparado para isso. Está preparado para ser revisitado. Eu acho que o plano é que haja debate e que seja melhorado. Acho que o plano tem muito mérito porque introduz o conceito e introduz principalmente uma discussão que é absolutamente inevitável de dizer, falta, nós temos liberdade, temos pluralidade, graças a Deus. Falta a sustentabilidade. E o plano veio dizer que a sustentabilidade basicamente só vem do Estado. É absolutamente insuficiente. Há coisas boas, a regulação, ou seja, criar um código da comunicação social, acho ótimo, porque está a compilar a legislação toda numa só. Sim, não resolve o problema da sustentabilidade. De todo. Mas quando ele chega aos incentivos, que é claramente onde é o capítulo onde por aqui seria feita essa tal são 17 inversão. Medidas das 30, 17 estão aí, mas claro, infelizmente mas tu lês, são pequenas, são claramente insuficientes. Tem o mérito de introduzir a discussão e tem o mérito de introduzir a inevitabilidade do apoio. Agora vamos ver quando é que vem o apoio mesmo, não é? Que ainda não veio por esta via. Veremos. E esta partida de xadrez acaba como sempre empatada e vamos às sugestões. Gonçalo Moura Martins quer recomendar uma peça de teatro. É uma peça de teatro que, enfim, está em Lisboa, mas vai correr algumas cidades do país. Chama-se Fica Comigo Esta Noite e é um diálogo com grande parte de monólogo entre dois grandes atores, o Miguel Falabella e a Marisa Orce, que são dois grandes atores brasileiros e que nós nos habituámos a ver da sitcom Sai de Baixo, como a Magda e o Caio Antibes, que durou desde 1996 até 2013, portanto são atores que têm uma cumplicidade e uma química brutal. E a cena e a peça é só com eles dois em palco, em que nós estamos a assistir ao velório do marido, enfim, um empregado de comércio mediano, classe média, e eles no monólogo, porque ele mesmo morto vai falando, e depois acabam por entrar mesmo em diálogo, e eles vão revisitando toda a sua relação, e portanto, sendo uma peça cómica e tem momentos absolutamente hilariantes, não deixa de fazer o espectador pensar, porque se reflete. Todos nós nos refletimos em muitas das situações que eles vivem e que explicam, e portanto é uma peça muito engraçada, muito divertida, apesar de tudo, séria e dá para pensar alguma coisa, e é a minha recomendação. Fica comigo esta noite. E António Ramalho quer sugerir-nos uns museus regionais. É verdade, como se tratava de comunicação social, eu lembrei-me de sugerir, digamos, uma visita a 3 museus, todos eles que têm a ver com a rádio. E sobretudo, porque é a Radiolândia, que é em Oliveira do Bairro, que é um museu feito desde 2017 em Bustos, e que tem exposições, sobretudo tem muita animação, tem muita intervenção, digamos assim, de artistas, etc., em muitos projetos. Depois que tem também, conjugadamente com isto, uma espécie de alma gêmea de museu da etnomúsica da Bairrada do Troviscal, onde há procura com instrumentos, com partituras, com apoio documental e gráfico. E depois o Museu das Máquinas Falantes de Alcobaça, que foi inaugurado ainda em 2024, no 25 de Abril exatamente, onde há muitos rádios, 443 rádios, 125 telefones, 287 microfones, 42 fonógrafos, e que no fundo dá uma imagem, digamos assim, daquilo que foi um bocadinho a evolução da rádio. Mas eu, sobretudo com isto, queria fazer a homenagem aos museus regionais e aos museus municipais, porque são sítios de uma enorme democracia, porque são sítios onde as pessoas locais se encontram, que por vezes encontramos, normalmente todos eles nasceram de coleções privadas, porque há muito colecionismo em Portugal e de coleções privadas que foram depois colocadas à disposição. O primeiro até foi uma coleção privada que posteriormente foi colocada à disposição, e que de alguma maneira
academia falam sempre sobre temas que são subtemas muito específicos que normalmente não têm espaço nos grandes museus nacionais. O exemplo disso é que quando falamos de rádio, quando falamos de música, teremos 3 museus, enfim, no centro do país, que todos eles, digamos assim, dão um contributo e os sítios são fantásticos, são bem organizados, são bem estruturados e criam uma animação local que nós devíamos valorizar, porque os museus regionais têm uma importância hoje em dia fundamental. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.